Situação absurda acontece com o jogador do São Paulo. Eu vou te contar, hein? Vamos falar sobre isso? Tem informação pra gente comentar também sobre o jogador voltando para reforçar o São Paulo, renovação de contrato no Tricolor e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo domingão de reapresentação aí do elenco do São Paulo, né, cara? Fiquei até surpreso porque o São Paulo só joga na semana que vem, né? E, né, então eu imaginei que fosse ganhar folga hoje, mas não, todo mundo se reapresentou. Aí acho que deve ganhar folga amanhã, segunda-feira, acho, né? Vamos ver aí. Então hoje o São Paulo se reapresentou, domingão aí, né, cara, após a vitória contra o Bahia, né, daqui a pouco tem mais jogos aí, né, pra poder fechar a rodada, tem uns times aí pra poder secar. E domingo mais tranquilo quando o São Paulo ganha, né, cara? Chega a ficar mais aliviado, mais tranquilo, na paz, quando o São Paulo vence aí, né? Quando joga no sábado, né? Porque quando joga no sábado e perde, tu fica puto no domingo, né? Quando ganha, dá aquela tranquilizada aí, né? Olha aí, ó. Após a vitória contra o Bahia neste sábado, o São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo, já de olho no jogo contra o Vasco. Rafael Tolói, recuperado de uma lesão na posterior da coxa esquerda, participou de todo o trabalho junto com os companheiros e deve ser novidade no jogo do próximo final de semana contra o Vasco. Tá a informação que trouxe aí o Gabriel Sá. Então, hoje, domingão, o Rafael Tolói se representou aí, né, e participou de todas as atividades com o elenco do São Paulo. Deve estar disponível já para o jogo contra o Vasco na semana que vem, né? O São Paulo que jogou ontem, para vocês verem, né? Jogou ontem sem nenhum zagueiro no banco, por exemplo, né? A gente tem 5 zagueiros, né? Jogamos com 3. O Ferrarese estava suspenso, tomou o terceiro cartão e desfalcou o São Paulo ontem. E o Tolói estava machucado. O Tolói se machucou contra o Ceará. Então, o zagueiro de ofício mesmo, a gente não tinha nenhum no banco ontem, né? Tinha o Negruti, né? O Luiz Gustavo, que já jogaram ali improvisado, mas zagueiro de ofício mesmo, da posição de origem, não tinha nenhum, né? Do jogo contra o Vasco, né? Já volta o próprio Ferrarese, né? Que volta de suspensão. E também o Rafael Tolói, recuperado aí de lesão, né? Esse aqui é um dos mais um, né? Um dos, né? Que chegou aí, né? A gente fala muito sobre o Oscar, que chegou e não conseguiu jogar porque se machucou muitas vezes. O Wendel foi outro que chegou também com muita expectativa, não conseguiu jogar porque se machuca toda hora. Rafael Tolói chegou tem pouco tempo, chegou no meio da temporada, entendeu? E, pô, com pouquíssimos jogos, sei lá, 5 jogos, 6 jogos, foi lá e se machucou já, né? Então, tipo assim, uma coisa curiosa que acontece no São Paulo, né, cara? Os caras chegam no São Paulo, não conseguem jogar, é complicado demais isso aí. O Tolói não vai ser titular do São Paulo, né? Acho que Alan Franco é algo indiscutível. Tem um Sabino ali que muitas vezes joga o Sabino, muitas vezes joga o Ferrarese, então não consigo ver o Tolói sendo titular do São Paulo, mas é uma opção aí no banco de reservas, né? Enfim, vamos seguir agora. E ontem o São Paulo venceu o Bahia por 2-0 contra o Bahia, né, do nosso querido Rogério Ceni, né, cara? Um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do São Paulo. E ontem foi apenas mais uma das várias vitórias do São Paulo contra o Rogério Ceni, né, cara? São 13 jogos aí do São Paulo contra o Rogério Ceni, tá? Aí o Rogério Ceni enfrentou o São Paulo por 3 clubes diferentes, que é o Bahia atualmente, né? Bahia, Fortaleza e Flamengo, né? Foram os 3 times aí que o Ceni dirigiu e enfrentou o São Paulo. Bahia, Fortaleza e Flamengo. E somar esses 3 times que o Ceni passou e enfrentou o São Paulo, são aí 13 jogos contra o São Paulo. 13. O Rogério Ceni ganhou apenas tá? Apenas um jogo. Teve 2 empates e 10 vitórias do São Paulo. Isso mesmo, São Paulo e Ceni são 13 jogos com 10 vitórias do São Paulo. Apenas uma vitória do Ceni, que foi a vitória do Bahia, né, por 2-1 contra o São Paulo no primeiro turno desse Brasileirão. Né? Ele estava com o Zubel e Dino, o São Paulo fez um jogo horroroso lá na Fonte Nova e perdemos por 2-1. Aí, essa foi a primeira e até aqui única vitória do Ceni contra o São Paulo. Cara. Olha só que bizarro, né? 10 vitórias do São Paulo contra uma do Rogério Ceni. É uma freguesia escandalosa, né? Tipo assim, uma freguesia assim completamente absurda e pra gente maravilhosa, porque mesmo o Ceni sendo, porra, todo mundo ama o Rogério Ceni porque ele é um dos maiores líderes da história do São Paulo, se não for o maior, como eu falei. Mas agora, irmão, ele é técnico, tá do outro lado, é adversário. Eu vi até a coletiva dele ontem que ele fala, pô, sempre quando eu venho aqui, me sinto em casa, todo mundo me recebe bem, só que eu vim pra ganhar. Porque é óbvio, né, cara? Ele é pago pelo Bahia pra ser técnico do Bahia, então ele tem que fazer o melhor pra ganhar dele. Então, mesmo sendo o Ceni, porra, o cara hoje é rival, é adversário, tá do outro lado, então, evidentemente que estatística aqui maravilhosa pro São Paulo, né, cara? 10 vitórias do São Paulo contra o Ceni e apenas uma derrota. Muito bom aí, literalmente uma freguesia, né, cara? Literalmente a famosa freguesia aí é do Rogério Ceni contra o São Paulo. Coisa assim impressionante, né?
Aí o que acontece? E são por 3 clubes diferentes, né, cara? Que isso deixa essa freguesia ainda maior, né? Porque, nossa, é que ele tá no Bahia e não consegue ganhar do São Paulo. Não, cara, foi no Bahia, no Fortaleza e no Flamengo, né, cara? Que é um dos principais times aí do futebol brasileiro nos últimos anos. E mesmo assim, ele perdeu, né, quando tava no Flamengo, todos pro São Paulo, né? Curioso aí. Bom, vamos seguindo aqui agora, rapaziada, e a gente vai ter desfalques muito importantes aí pro jogo contra o Vasco na semana que vem. Tá aí, ó. O São Paulo terá mais 2 desfalques certos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano e Mike receberam cartões amarelos na vitória sobre o Bahia neste sábado. Ambos estavam pendurados e, portanto, estão suspensos para o jogo contra o Vasco no próximo domingo no Rio de Janeiro, né, cara? Péssimas notícias aí, porque o Luciano, pô, acabou com o jogo ontem, né, cara? Foi o principal jogador do São Paulo ontem, foi o cara mais decisivo do jogo, jogou muito bem, deu uma assistência espetacular, meteu golaço. Vai desfalcar São Paulo contra o Bahia porque tomou o terceiro cartão. E o Mike também, que foi titular contra o Mirassol, foi titular ontem de novo contra a equipe do Bahia, jogou muito bem o Mike, inclusive deu assistência pro primeiro gol do São Paulo, que foi o gol do Luciano. E tipo assim, cara, é uma pena, né? Porque o Cedric tá fora, o Mailton não consegue jogar bem, poucos jogos tem aqui, tem que ter paciência, calma, mas até que não tá conseguindo jogar. Aí o Mike aparece, joga bem, ganhando a sequência aí, dando assistência, aí infelizmente já tá desfalcando o São Paulo. O que me chama a atenção aqui é o seguinte, que é a coisa que o Mike tem que rever. Se eu não me engano, esse aqui é o 5º jogo do Mike no time principal. Então, pô, 5 jogos no time principal, tomou 3 cartão, é muita coisa. Entendeu? É muita coisa. Inclusive, a falta que ele fez que toma o cartão foi uma falta ali bem na entrada da área. Tipo assim, uma falta perigosa, né? Que poderia ter levado aí perigo pro gol do São Paulo. Poderia ter levado, não, levou, né? Porque foi uma falta que o Nestor cruza, né, pra área. O Jean Lucas cabeceou, o Rafa faz a defesa. Então, foi um lance perigoso ali que ele fez a falta na entrada da área, né, cara? Que, tipo assim, não foi o gol, mas foi uma defesa do Rafael. Então, tipo assim, ele tem que rever isso aí, né? A gente sabe que ele é jovem, subiu tem pouco tempo, tem 5 jogos só no time de cima, né? Tem muita coisa para aprender, para evoluir, para amadurecer. E outras coisas para ele melhorar é a questão do cartão. Tipo assim, dá para jogar 5 jogos e tomar cartão em 3, né? Então, tipo assim, é muito discrepante, né? 3 cartões em 5 jogos, né? Coisa que ele tem que rever. Aí, mas ele vai melhorar porque é garoto aí. E, cara, sim, não sei se o Cedric vai voltar pro jogo contra o Vasco. Se não voltar, é o Mailton, né? Que tá jogando mal. Ontem melhorou ao longo do jogo, mas o começo dele foi horrível, errou tudo que tentou, né? E, cara, eu falei do cartão do Mike, né? Que foi a falta que ele fez, a entrada da área que quase que foi um lance perigoso. Pô, o cartão do Luciano não tinha que tomar aquele cartão, né, cara? No início do segundo tempo, 2-0 pro São Paulo, e foi um cartão que ele levou por reclamação. Porque ele recebeu a bola no lado direito na linha de fundo, o jogador fez a falta, nem sei se foi falta, entendeu? E o árbitro não marcou, foi lateral pro Bahia, o cara ficou dando piti lá, reclamando, né, saiu gritando na cara do bandeirinha, não tem nenhuma necessidade de fazer isso. O São Paulo, ele é um time muito calado em relação à arbitragem. Você vê que sempre quando acontece alguma coisa, o banco do São Paulo fica todo mundo quietinho. Você viu o que, o banco do Bahia fez ontem, cara? Qualquer lance que acontece, já sai o banco inteiro para pressionar a arbitragem, para encher o saco, para reclamar. O Palmeiras é assim. Isso está cada vez mais comum no futebol. No São Paulo, ao contrário. Tu vê o banco do São Paulo, todo mundo sentado lá, assistindo o jogo, de braço cruzado. Ninguém reclama, ninguém faz pressão. Então, esses chiliques do Luciano... Tem que pegar esse chilique do Luciano e dar um pouquinho para cada jogador do São Paulo. Tem que ter mais pressão, tem que reclamar mais, porque, querendo ou não, isso faz a diferença. E se do outro lado do adversário faz, o São Paulo também tem que fazer. Porque muitas coisas tu ganha no grito, reclamando, infelizmente é assim. Se funciona assim, o São Paulo não pode agir de outra forma, né? O elenco do São Paulo é muito calado, reclama muito pouco, pressiona muito pouco. Isso é uma questão que tem que rever, né? Aí fica o Luciano, né, que é conhecido por dar chilique, e só ele é assim e todo mundo é quieto. Não pode ser assim. Né? E os dois estão de fora aí do jogo da semana que vem, tá? Vamos seguindo aqui agora, bora mudar de tema e bora falar sobre renovação de contrato no São Paulo. Segundo o André Hernão, o São Paulo abriu conversas com Felipe Negrutti para uma renovação de contrato, tá? Aí, né, a ideia do São Paulo é ampliar o contrato até 2028, além de uma valorização salarial e o aumento da sua multa rescisória, tá? O contrato do Negrutti atual, tá? O contrato atual dele vai até 2026, tá? Até 2026, o São Paulo quer renovar até 2028, né? Aí, evidentemente, tem o aumento do contrato, da duração do contrato, tem um aumento também do salário dele, que é natural, sempre tem renovação, o jogador ganha um aumento, e aumenta também a multa rescisória. Aí,
O Negruti, que é um dos jogadores que o São Paulo vai conversar para renovar, né? Tem o Negruti para conversar, tem o Rodriguinho também que vai renovar com ele, né? Aí tem outros também que a gente vai saber só mais pro final do ano, como é o caso do Luiz Gustavo, do Rigoni, né? Se o São Paulo vai querer renovar com eles aí ou não. Mas enfim, no meio do ano, na janela do meio do ano, foi assim que o Crespo chegou. O GE trouxe informações que ele recebeu propostas, né, cara, do Brasil e também da Europa para deixar o São Paulo. E ele até queria sair, né? Via com bons olhos sair porque ele não estava jogando no São Paulo. Aí o Crespo tinha acabado de chegar, só que o Crespo conversou com ele e falou que queria contar com o Negruti, né? Então ele decidiu aí, não, então vou ficar aqui mesmo, o Crespo vai me dar uma oportunidade, conta comigo. Ele ficou, não jogou tantos jogos assim desde que o Crespo voltou, é verdade, né? Mas teve 2 jogos em especial que ele entrou e jogou bem como zagueiro, que foi contra o Santos, especialmente contra o Fortaleza, que ele jogou muito bem, né? E outro entrou como volante, na posição de origem dele, então é um jogador aí talentoso, promissor que a gente tem, campeão e capitão do time do São Paulo da Copinha. Se ele tem que renovar com ele, o contrato tá acabando, um jogador que tem mercado, né, tanto que ele chegou até a pensar em querer sair do São Paulo porque teve proposta, sondagem de times da Europa, então evidentemente que não pode, né, deixar de renovar com um jogador jovem da base que tem mercado. É óbvio que tem que renovar o contrato aí do Negruti, né? E esperar que o Crespo também dê mais oportunidades aí para ele esse ano e também em 2026, belezinha? Enfim, vamos seguindo aqui agora e vamos falar aqui, cara, tem uns tipos de coisa que acontece que, tipo assim, cara, não dá para entender, não dá para explicar. Era até pra ter comentado isso aqui com vocês no vídeo de manhã, né? Só que é muita coisa, né, cara? Coletiva, falar do jogo que a gente acaba esquecendo. Muita coisa para falar no vídeo só. O Luciano, ontem na zona mista, quando acabou o jogo, né? Ele fez um desabafo, né? Aí, e contou, cara, uma situação aí inacreditável que aconteceu com ele, né? Uma situação que envolve torcedores, né? Bem entre aspas aí. Que é ele falando sobre... A gente sabe muito bem que a gente foi eliminado da Libertadores para LDU com o Luciano sendo um dos principais responsáveis, se não o principal, né? Porque ele foi muito mal. Aí o torcedor critica, xinga, faz parte. Tudo na paz, acontece. Só que ele revelou também, né, que torcedores aí foram nas redes sociais dele, Gabriel, dele, da esposa dele, das filhas dele, né, para ameaçar a família do cara. É uma palhaçada isso aqui, né, cara? É uma brincadeira de mau gosto aqui e, tipo assim, é um negócio grave. Olha só o que o Luciano falou ontem no pós-jogo, abre aspas. O meu carinho pelo São Paulo é muito grande. É como eu falei, pode ir nas minhas redes sociais, pode me xingar, pode me vaiar, pode cobrar, pode fazer o que for. Eu só peço, por favor, o torcedor que gosta de mim, que não vá ameaçar minha família, as minhas filhas. Minha esposa até chegou a postar isso um dia. Que falaram que sabia onde eu morava, sabiam onde minhas filhas estudavam. Aí minha esposa fica com medo, eu fico com medo também, porque eu tô aqui para ajudar. Estou no São Paulo para ajudar. Às vezes não dá certo, mas eu também sou humano. Eu vou errar, não sou um jogador perfeito. Então, eu só peço que quando for cobrar, cobra só a mim. Não entra na parte pessoal da minha família. Fecha aspas pro Luciano. Cara, que negócio escandaloso, né, mano? Tipo assim, o torcedor criticar o Luciano, cobrar, vaiar, irmão, tá tudo certo. Essas coisas fazem parte, né, do futebol. Agora, fica imaginando, cara, tipo assim, pô, o Luciano jogou mal, perdeu o gol, vou lá no Instagram da esposa dele ameaçar. Vou lá nas redes sociais falar que sei onde ele mora, que sei onde as filhas do cara estudam. Olha o nível de absurdo disso aqui, cara. Isso aqui é um negócio escandaloso, meu irmão. Eu fico imaginando o que o cara tem na cabeça, né, pra ficar com raiva do Luciano por causa de um jogo e ameaçar a família do cara. É um negócio completamente absurdo, escandaloso. Isso aqui não tem pé nem cabeça, entendeu? E esse episódio que o Luciano falou, que uma vez até a esposa dele realmente postou nas redes sociais, né? Print de ameaças, de conversa aí, né, cara? Tipo assim, um negócio escandaloso, entendeu? E, tipo assim, isso aqui, cara, rede social, muita gente pensa que rede social é terra de ninguém. Só que não é, né? Não sei se o Luciano, se a esposa dele aí deixaram este lado, ou se levaram pra polícia, porque tem como pegar, tá? Tem como pegar Instagram, Twitter, entendeu? Rede social tem como descobrir, né? Cada pessoa onde mora, entendeu? Rede social não é terra de ninguém. Tem gente que pensa que é. Mas não é, entendeu? Um negócio completamente escandaloso isso aqui, cara. Criticar o Luciano é uma coisa, agora ameaçar a família, cara. Por que as filhas do cara têm a ver, mano? Tipo assim, falar, olha o nível, falar que sabe onde estuda as filhas do cara. É um negócio absurdo, mano. Tipo assim, não tem nem pé nem cabeça isso aqui, entendeu? Infelizmente a gente já viu acontecer isso em vários episódios em outros times também, né? Infelizmente, de vez em quando,
né? Até com frequência acontece esse tipo de coisa, né? E é isso, cara. Ele falou, pode vaiar, pode te cobrar, pode xingar. Isso é papel do torcedor. Agora, ameaçar a família do cara. A filha do... que tem a ver a filha do... que tem a ver a filha do Luciano com o cara perder gol e jogar mal em campo? O que tem a ver a esposa do cara com ele jogar mal e perder gol? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Tipo assim, cara, é um negócio completamente... Eu vejo isso aqui, cara, tipo assim, eu fico assustado como é que pode uma pessoa... Pô, o Luciano jogou mal, eu vou lá agora ameaçar a família do cara. Tipo assim, é um negócio que não tem pé nem cabeça. Aí, um negócio completamente escandaloso e absurdo, cara. Tipo assim, absurdo. Enfim, espero que ele, né, que a esposa dele leve isso aí pra frente, pra polícia, pra investigar, porque tem como descobrir, como eu falei, né, Instagram, Twitter, como se atrás de descobrir, né, quem é aí, porque quem pensa que rede social é terra de ninguém, não é. Bom, vamos seguindo aqui agora e continuando o tema Luciano, né, cara? Uma curiosidade aí que foi que ele bateu a marca dos 100 gols ontem, chegou ao 100º gol ontem pelo São Paulo. Uma curiosidade interessante que eu nem tinha me atentado, né? Eu tinha visto aqui, né, algumas páginas comentando sobre. Uma curiosidade o primeiro gol do Luciano pelo São Paulo foi contra o Bahia, né? Então o primeiro gol dele foi contra o Bahia e o 100º também foi contra o Bahia. Né? Então, uma curiosidade bem interessante aí. Eu me lembro que nesse jogo contra o Bahia, que foi o primeiro gol dele, né? Eu lembro que o Bahia fez 1-0, né? Se não me engano, foi o Rossi que fez o gol. Aí o Rossi faz o gol contra o São Paulo e ele sai provocando, né? Faz uma provocação lá. Aí depois o Luciano entra no segundo tempo, faz o gol de empate e ele vai lá e responde a provocação do Rossi, né? Do Bahia. Se não me engano, foi 1-1 esse jogo aí. Né, cara? Então o Luciano já chegou metendo um gol de empate e respondendo provocação, né, do jogador do Bahia. Então tem uma curiosidade interessante. O primeiro gol dele foi contra o Bahia e o 100º também. É uma curiosidade aí interessante, né? Curiosidade aí interessante. 100 gols pelo São Paulo, né, que a gente critica aí, mas que negócio, ele é um jogador muito importante. Poucos jogadores na história, né, do São Paulo tem 100 gols com a camisa do São Paulo e ele é um deles, né? Independente de qualquer coisa, ele é um jogador muito importante aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.